Em 1998, nascia uma obra atemporal que viria a se tornar uma referência nos ambientes de poder. Nascia a primeira edição do livro As 48 Leis do Poder, uma obra concebida por Robert Greene. Este livro não apenas explora, mas adentra profundamente nas dinâmicas do poder, oferecendo exemplos históricos e estratégias poderosas. Dividido em 48 capítulos, cada lei foi meticulosamente pensada e escrita com maestria para criar os mais poderosos maquiavélicos. Por esse motivo, hoje trago para vocês a execução da Lei 37, apresentando as 48 leis do poder em 48 frases. Sem mais atrasos, adentremos ao sombrio. Evite brilhar mais do que o Senhor. Toda superioridade é odiosa, mas a superioridade de um súdito com relação ao seu príncipe não é só estúpida, como fatal. Esta é uma lição que as estrelas no céu nos ensinam. Elas podem ser aparentadas com o sol e tão brilhantes quanto ele, mas nunca aparecem em sua companhia. Saiba tirar vantagem dos inimigos. Você precisa aprender que não é pela lâmina que se segura a espada, mas pelo punho para poder se defender. O sábio lucra mais com seus inimigos do que o tolo com seus amigos. Já ouviu falar de um general muito hábil que pretende surpreender uma cidadela, anunciando seus planos para o inimigo? Oculte os seus propósitos e esconda o seu progresso. Não revele a extensão dos seus objetivos, até ser impossível se opor a eles, até terminar o combate. Conquiste a vitória antes de declarar guerra. Em resumo, imite aqueles guerreiros cujas intenções ninguém sabe, exceto o país destruído por onde eles passaram. Não abra a boca antes dos seus subordinados. Quanto mais você permanecer calado, mais rápido os outros começam a andar com a língua nos dentes. Quando eles movem os lábios e dão com a língua nos dentes, eu posso compreender suas verdadeiras intenções. Se o soberano não é misterioso, os ministros terão a oportunidade de se aproveitar. Portanto, eu desejaria que o cortesão defendesse o seu valor inerente com habilidade e astúcia e garantisse que, onde quer que chegue como estrangeiro, seja precedido por uma boa reputação, pois a fama que parece apoiar-se na opinião de muitos favorece uma certa fé inabalável no valor de um homem, o qual em seguida é facilmente reforçado nas mentes já predispostas e preparadas. Ostente e seja visto. O que não é visto é como se não existisse. Fui a luz que deu brilho a toda a criação. A exibição preenche muitos espaços vazios, encobre deficiências e faz tudo renascer, especialmente se apoiada pelo mérito autêntico. Há muito o que saber. A vida é curta e a vida não é vida sem conhecimento. É por conseguinte um excelente truque adquirir o conhecimento de todo mundo. Assim, enquanto os outros suam, você ganha a reputação de um oráculo. Os bons guerreiros fazem os outros irem até eles, e não vão até os outros. Esse é o princípio do vazio e do cheio, na relação do eu com o outro. Se você induz os adversários a virem até você, a força deles se esvazia. Desde que você não vá até eles, a sua força estará sempre cheia. Atacar o vazio com o cheio é como jogar pedras em ovos. Não discuta. Em sociedade, nada deve ser discutido. Dê apenas resultados. Reconheça o afortunado de modo a poder escolher a sua companhia, e o desafortunado para poder evitá-la. O infortúnio e, em geral, uma tolice, e entre os que sofrem dela, não há uma doença mais contagiosa. Não abra sua porta para a menor das infelicidades, pois se o fizer, muitas outras virão em seguida. Não morra da infelicidade alheia. Assim, um príncipe sábio pensará em como manter todos os seus cidadãos, e em todas as circunstâncias, dependentes do Estado e dele, e aí eles sempre serão confiáveis. Tudo perde a graça se não tem um otário em perspectiva. A vida parece vazia e deprimente. Não consigo compreender os homens honestos. Vivem sem esperanças, cheios de tédio. A maneira mais rápida e eficaz de fazer fortuna é deixar as pessoas verem claramente que é do interesse delas prover o seu. Ora,
O que faz um soberano brilhante e um sábio general conquistarem sempre o inimigo e as suas realizações superarem as dos homens comuns é a presciência da situação do inimigo. Essa presciência não vem dos espíritos, nem dos deuses, nem de uma analogia com acontecimentos passados, nem de cálculos astrológicos. Deve ser obtida de homens que conhecem a situação do inimigo dos espiões. Pois é preciso notar que os homens devem ser afagados ou então aniquilados. Eles se vingarão das pequenas ofensas, mas não poderão fazer o mesmo das grandes ofensas. Quando ofendemos um homem, portanto, devemos fazê-lo de modo a não temer a sua vingança. A ausência enfraquece as paixões medíocres, inflama as grandes paixões, como o vento apaga a chama de uma vela e atiça-as de uma fogueira. O governante esclarecido é tão misterioso que parece não ter morada, é tão inexplicável que não se sabe onde buscá-lo. Ele repousa na inação lá em cima e os seus ministros tremem cá embaixo. Um príncipe bom e sábio, desejoso de manter esse caráter e impedir que seus filhos tenham oportunidade de se tornar tirânicos, não construirá fortalezas para que eles possam confiar na boa vontade de seus súditos e não na força de suas cidadelas. Creia, não há pessoas tão insignificantes e desprezíveis. Elas podem, qualquer dia desses, ser úteis a você. O que elas certamente não serão se você já as tratou com desprezo. Injustiças se esquecem, desprezo jamais. Nosso orgulho guarda essa lembrança para sempre. Não se comprometa com ninguém, nem com qualquer coisa, pois isso é ser escravo, escravo de todos os homens. Principalmente, mantenha-se livre de compromissos e obrigações. Esses são artifícios do outro para mantê-lo em seu poder. Saiba usar a burrice. O homem sábio usa essa carta às vezes. Há momentos em que a maior sabedoria é parecer não saber nada. Você não precisa ser ignorante. Basta ser capaz de fingir que é. Não é muito bom ser sábio entre tolos e lúcido no meio de lunáticos. Quem se faz de tolo não é tolo. A melhor maneira de ser bem recebido por todos é fingindo ser um grande idiota. Ouviste o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer um que vos ferir a face direita, voltai-lhe também a outra. E ao que quer demandar convosco e tirar-vos a túnica, deixe-lhe também a capa. Se alguém vos obrigar a andar 1 milha, ide com ele 2. Preze a profundidade mais do que a superficialidade. A perfeição está na qualidade, não na quantidade. O superficial não sai da mediocridade, e a desgraça dos homens com os interesses amplos e generalizados é que, enquanto desejam comandar tudo, acabam não comandando nada. A profundidade dá fama e equivale ao heroísmo em questões sublimes. O homem que conhece a corte é senhor dos seus gestos, dos seus olhos, do seu rosto. Ele é profundo, impenetrável. Ele dissimula maus ofícios, sorri para inimigos, controla sua irritação, disfarça suas paixões, desmente o coração, fala e age de modo diferente do que está sentindo. Saiba como ser todas as coisas para todos os homens. Um Proteus discreto, um erudito entre eruditos, um santo entre santos. Essa é a arte de conquistar todos, pois os iguais se atraem. Registre os temperamentos das pessoas que você conhece e se adapte a cada um deles. Passe de sério a jovial, mudando de humor discretamente. Loucura não é cometer loucuras, e sim não conseguir escondê-las. Todos os homens erram, mas o sábio esconde os enganos que cometeu, enquanto o louco os torna públicos. A reputação depende mais do que se esconde do que daquilo que se mostra. Se não pode ser bom, seja cuidadoso. O charlatão adquire seu grande poder abrindo simplesmente uma possibilidade para os homens acreditarem naquilo que já acreditam. Os crédulos não conseguem se manter distantes, eles se aglomeram em torno do milagreiro, entram na sua aura pessoal, entregando-se à ilusão solenemente, como gado. Eu certamente acho que é melhor ser impetuoso do que prudente, pois a sorte é uma mulher e é preciso, se deseja dominá-la, conquistá-la pela força. É visível que ela se deixa dominar pelo ousado de preferência,
ao que age friamente. Portanto, como uma mulher, ela é sempre amiga dos jovens, pois são menos cautelosos, mais ferozes e a dominam com mais audácia. Não entrar é tão mais fácil do que ter de sair. Devemos agir ao contrário do junco, que ao primeiro despontar, lança uma haste longa e reta, mas depois, como que exausto, faz vários nós densos, indicando que não possui mais vigor e o impulso original. É melhor começar gentil e tranquilamente, poupando o fôlego para o embate e golpes vigorosos para concluir o nosso trabalho. No início, nós é que orientamos os negócios e os mantemos em nosso poder, mas frequentemente, uma vez colocados em ação, são eles que nos guiam e nos arrastam. Qualquer ação, indiferença por mais banal que seja, não só revela a habilidade da pessoa, mas também com muita frequência a faz ser considerada maior do que é na realidade. Isso porque leva os observadores a acreditarem que o homem que faz as coisas tão facilmente deve ser mais hábil do que é na verdade. Pois as feridas e todos os outros males que os homens infligem a si próprios espontaneamente, por sua livre escolha, são no longo prazo menos dolorosos do que os infligidos por outras pessoas. A mentira é um feitiço, uma invenção, que pode ser ornamentada como uma fantasia, pode ser revestida com ideias místicas. A verdade é fria, sóbria, não tão confortável de assimilar. A mentira é mais apetitosa. A pessoa mais detestável do mundo é a que sempre fala a verdade, nunca romanceia. Eu sempre acho mais interessante e lucrativo romancear do que dizer a verdade. Descubra o ponto fraco de cada homem. Essa é a arte de colocar em ação a vontade deles. É preciso mais habilidade do que resolução. Você precisa saber onde tocar. Cada vontade tem um motivo especial que varia de acordo com o gosto. Todos os homens são idólatras, alguns da fama, outros do interesse próprio, a maioria do prazer. Sabendo a origem principal dos motivos de um homem, você tem a chave para a vontade dele. Todos devem agir com realeza ao seu próprio modo, que todas as suas ações, mesmo não sendo as de um rei, sejam na sua própria esfera merecedoras de um deles. Seja sublime nas suas ações, distante nos seus pensamentos, e tudo que fizer mostra que merece ser rei, mesmo não sendo de verdade. Existe uma maré nos assuntos humanos, que aproveitando-se do fluxo, leva a fortuna. Omitida, toda a viagem de suas vidas está destinada a dar em bancos de areia e misérias. Saiba jogar com desprezo, é a vingança mais política que existe, pois há muita gente cuja existência nem saberíamos se os seus distintos adversários as tivessem ignorado. A melhor vingança é o esquecimento, pois é o sepultamento do desprezível na poeira da sua própria insignificância. As pessoas se impressionam sempre com a aparência superficial das coisas. O príncipe deve, em épocas adequadas do ano, manter o povo ocupado e distraído com festividades e espetáculos. Não dê aos cães o que é sagrado, e não joguem aos porcos as suas pérolas, para que eles não as pisoteiem e se voltem para atacá-lo. Se o seu adversário tem um temperamento irado, procure irritá-lo. Se é arrogante, tente encorajar o seu egoísmo. O especialista em fazer o inimigo agir cria a situação adequada, atrai o inimigo com algo que certamente ele pagará. Ele mantém o inimigo em movimento, segurando a isca, depois o ataca com tropas seletas. O grande homem sovina é um grande tolo, e para o homem que ocupa grandes postos não há vício pior do que a avareza. O sovina não conquista terras nem domínios, pois não possui amigos suficientes a quem impor a sua vontade. Quem quiser ter amigos, não se deve apegar às suas posses, mas conquistá-las com belos presentes, pois da mesma forma que o imã atrai sutilmente o fel, o ouro e a prata, com os quais um homem presentearia, atraem os corações dos outros homens. Cuidado para não pisar nas pegadas de um grande homem, você terá de fazer o dobro do que ele fez para superá-lo. Quem segue os outros é considerado um imitador. Por mais que se esforce, nunca se livrará dessa carga. É raro encontrar um novo caminho para a excelência, uma rota moderna para a fama. São muitos caminhos da singularidade, nem todos bem percorridos. Os mais recentes podem ser árduos, mas são quase sempre atalhos para a grandeza. Se esticar um arco, estique mais forte. Se usar uma flecha, use a mais longa. Para atirar num cavaleiro, atire primeiro no seu cavalo.
Para pegar um grupo de bandidos, capture primeiro o líder. Assim como um país tem as suas fronteiras, a matança dos homens tem o seu limite. Se é possível impedir o ataque de um inimigo com um golpe na cabeça, por que matar e ferir mais gente do que o necessário? A dificuldade da persuasão está em conhecer o coração do persuadido, para assim adequar a ele as minhas palavras. Por essa razão, quem tentar persuadir o rei deve observar cuidadosamente os seus sentimentos de amor e ódio, e os seus desejos e temores secretos, antes de poder conquistar o seu coração. A tarefa de uma operação militar é dissimuladamente concordar com as intenções do inimigo, chegar ao que eles querem primeiro, sutilmente antecipá-los, manter a disciplina e adaptar-se ao inimigo. Assim, no princípio, você é como uma donzela, e o inimigo abre a porta. Em seguida, você é como um coelho solto, para que o inimigo não possa impedi-lo de entrar. Quem deseja ou tenta reformar o governo de um estado e quer vê-lo aceito, deve pelo menos manter a semelhança com as formas antigas, de tal maneira que pareça às pessoas não ter havido mudança nas instituições, ainda que de fato elas tenham mudado totalmente, pois a humanidade na sua grande maioria se satisfaz com as aparências como se fossem realidade. Ocasionalmente, revela um defeito inofensivo no seu caráter, pois o invejoso o acusa o mais perfeito de pecar por não ter pecado. Eles se tornam argos, só olhos para encontrar falhas na excelência, é o seu único consolo. Não deixe a inveja explodir no seu próprio veneno, desarma-a de antemão, afetando alguma falha de valor ou inteligência. Assim, você agita sua capa vermelha diante dos cornos da inveja, para salvar a sua imortalidade. Príncipes e repúblicas deveriam se contentar com a vitória, pois quando almejam mais do que isso, em geral, perdem. O hábito de insultar o inimigo com palavras surge da insolência da vitória, ou da falsa esperança de vitória, a qual frequentemente desorienta os homens tanto nas suas ações quanto nas suas palavras, pois quando esta falsa esperança se aposta da mente, faz os homens ultrapassarem o seu alvo e sacrificarem um bem garantido por um melhor incerto. Portanto, o objetivo da formação de um exército é chegar à uniformidade. A vitória nas guerras não é repetitiva, mas se adapta à sua forma infinitamente. Uma força militar não tem formação constante. A água não tem forma constante. A habilidade de obter a vitória mudando-se e se adaptando segundo o adversário chama-se gênio. Esse foi o vídeo de hoje, meus caros maquiavélicos. Se você chegou até aqui, deixe um comentário com a frase "As frases do poder". E para aqueles que sabem apreciar o meu conteúdo, peço que deixe seu like e caso você não seja inscrito, peço que se inscreva para não perder os próximos conteúdos, pois garanto que este vídeo foi apenas um aquecimento. Enfim, aqui me despeço de vocês.